Susan Sontag uma vez escreveu: "O tempo existe para que não te aconteça tudo de uma só vez, e o espaço existe para que não aconteça tudo somente a ti." Talvez seja uma metáfora para dizer que há dores que são grandes demais para nos chegarem inteiras. E na dor de um luto, quanto tempo é tempo suficiente? Um semestre? Um ano? Uma vida toda? E como fica o espaço, por dentro e fora de nós, sem a presença de quem amamos? A perda coloca-nos num lugar de separação que só cada um pode nomear. Existam palavras suficientemente justas para o fazer. Cada pessoa terá a sua narrativa, a sua história, o seu processo, o seu tempo, o tempo todo que precisar para aprender a continuar a amar nessa separação. Freud, no seu artigo Luto e Melancolia, iniciou o pensamento sobre o luto enquanto processo de saúde mental. Abriu assim um espaço para a investigação académica e científica mais recente, que se tem debruçado sobre os processos de perda, tentando entender quais as necessidades de ajuda específica nestes contextos. A intervenção psicoterapêutica em luto, em alguns casos específicos, revela-se importante para a facilitação da adaptação à perda. Mas que tipo de ajuda precisamos para viver um luto, se todos os lutos e se todas as perdas são necessariamente diferentes? Pode, de facto, o luto ser em alguns casos um problema de saúde mental? O que é que nos diz a investigação científica? E, sobretudo, o que é que nos dizem as pessoas que perderam pessoas sobre o luto? Estarei à conversa hoje com a doutora Alexandra Coelho. É psicóloga clínica, doutorada em cuidados paliativos, com formação avançada em processos de luto. Tem dedicado parte do seu tempo na ajuda ao outro em luto, tendo trabalhado na equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Integra a equipa do Instituto de Psicoterapia Integrativa Relacional de Barcelona e é professora auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e no ISPA. Faz ainda investigação académica na área e preside a Associação INLUTO, a Associação Portuguesa de Cuidados Integrados no Luto. Olá, Alexandra. Olá, Ricardo. Muito obrigado por teres aceitado o convite e estares aqui comigo hoje a conversar sobre um tema que te é tão próximo, até porque grande parte do teu tempo profissional é passado a ajudar pessoas que perderam pessoas e que viveram perdas muito difíceis. E para abrirmos a nossa conversa, a minha primeira pergunta é: será o luto uma oportunidade para aprendermos a amar na separação e na ausência, ou será o luto um caminho para esquecermos quem amamos e quem perdemos? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo e com todas as pessoas que nos possam ouvir ou ouvir. De facto, durante muito tempo debateu-se essa questão, não é? E o próprio Freud, como tu referiste há pouco, iniciou esse dilema, esse debate, dizendo que de facto era necessário aqui um processo, aquilo que ele chamava de ecatasis, que é uma retirada do investimento da libido na pessoa de quem nós gostávamos e que perdemos, para depois reinvestir noutras pessoas e na realidade em geral. No entanto, e depois de muitos anos de debate e que ainda hoje é atual, sabe-se que de facto, e ouvindo sobretudo as pessoas na experiência clínica, nós percebemos que não é necessariamente assim. Para algumas pessoas, eventualmente sim, poderão ter que retirar algum investimento, sobretudo quando as relações eram muito fusionais, de muita dependência, e faz algum sentido que nós pensemos que de facto é preciso aqui alguma diferenciação em relação à pessoa que perdeu para voltar a reinvestir na realidade, porque antes era a única e exclusiva fonte de dedicação, de apreço, de afeto, e portanto faz sentido alguma diferenciação, mas para uma parte das pessoas, quando as relações são relativamente saudáveis e positivas, cuidadoras, aquilo que é necessário sobretudo é reencontrar esta relação, agora de uma forma diferente necessariamente, sem a presença física, o que é um processo muito, muito doloroso e muito longo para a maior parte das pessoas, sobretudo quando a relação era próxima, obviamente. E portanto aqui o processo não é necessariamente de retirada emocional, mas mais de reinvestimento numa outra forma de relação, aquilo que nós chamamos o continuing bonds, não é? Que passa por manter um vínculo de uma forma agora mais simbólica, mais internalizada, quase como uma representação interna que me acompanha para onde quer que eu vá. E quanto tempo é que é
preciso para, ou quanto tempo é que é o expectável, se é que existe um tempo expectável para fazermos esse movimento e integrarmos esta perda dentro de nós? É uma questão muito difícil e eu acho que dificilmente haverá alguém que saiba responder, mesmo dentro dos teóricos no luto, desde há muito tempo, não se chega realmente a um consenso. Há perspectivas de facto, e isso é mais ou menos consensual, que numa fase inicial, naquilo que nós chamamos luto agudo e que pode ser de semanas a alguns meses depois da perda, estas manifestações são de facto muito intensas para a maior parte das pessoas, e é natural porque é quase como se fosse uma ferida aberta que está constantemente a doer e que dificilmente a pessoa sente outras coisas para além da dor. E portanto nessa altura a sintomatologia é muito intensa, é muito disruptiva, a pessoa não consegue pensar em mais nada, fazer mais nada, fica muito centrada ali naquela dor enorme que ocupa todo o seu ser. Depois, ao longo do tempo, e estamos a falar de alguns meses, é provável que esta dor se torne mais aquilo que nós chamamos tolerada, aquilo que nós chamamos aprender a lidar com a dor. Embora ela seja presente, a pessoa desenvolve recursos, alguns deles já pré-existentes, outros vêm a desenvolver, que lhe permitem lidar com esta dor de uma forma que lhe permite ainda assim manter a sua vida e ser mais ou menos funcional, não sendo nunca a mesma pessoa que era antes, obviamente, mas vai conseguindo lidar com esta dor ao mesmo tempo que consegue sorrir, consegue investir noutras relações, consegue ser mais ou menos feliz dentro daquilo que lhe é possível. É claro que se aquelas manifestações iniciais não reverterem para este estado que eu me estava a referir, então estamos a falar de lutos complicados. E durante muito tempo falava-se em 6 meses, agora recentemente já se consensualizou que de facto um tempo de pelo menos 12 meses é mais conservador, portanto muitas vezes ao longo deste primeiro ano há muitas primeiras coisas que se vão fazendo, não é? O primeiro aniversário, o primeiro Natal, as primeiras férias, e portanto todos esses momentos são muito difíceis e tudo que é feito pela primeira vez é naturalmente mais confrontativo, mais difícil de lidar. Eventualmente, se depois desse tempo as pessoas conseguirem gerir essa dor, então estamos a falar de um luto normal. E esses lutos normais são caracterizados por uma tristeza que muitas vezes se mantém durante toda a vida, não é? Porque é qualquer coisa que nós vamos atualizando sempre, porque há uma pessoa da família que nasce e que bom que seria se ele estivesse cá para ver, há uma realização qualquer que nós teríamos todo o prazer e daríamos tudo para que essa pessoa estivesse ao nosso lado e, portanto, a vida confronta-nos com situações em que nós gostaríamos de partilhar com essa pessoa e naturalmente que a saudade e a tristeza nesse momento é mais intensa, embora possa coexistir com o prazer e a alegria de estar a viver esses momentos. Isso é adaptativo no luto, mas ainda assim pode persistir durante muito tempo. Quase como se o vazio da perda continuasse, mas à volta desse vazio fossem acontecendo outros acontecimentos que podem perfeitamente coexistir. Exatamente. E não ocupando este vazio, porque este vazio fica lá sempre. Sim, sim. Há pouco estavas a falar das manifestações do luto e referenciaste isto várias vezes. Que manifestações exatamente acontecem em alguém em perda? É igual para todos? Há diferenças? É mais comum algumas, menos comuns outras? Sim, há algumas manifestações, alguns sinais que são mais ou menos comuns, embora haja tanta diferença no luto, nós costumamos dizer que de facto o luto é um processo único para cada pessoa, não é? Mas se calhar numa fase inicial é natural que haja para a maior parte das pessoas muita tristeza, muita dor, muita dificuldade em retomar outras atividades, outros interesses, muita desorganização, até em termos mentais, não é? Eu não consigo concentrar, não consigo ler um livro, não consigo ter outras conversas porque nada me interessa tanto como falar do ente querido, e portanto
tudo isto é muito comum no luto, mas há muitas pessoas que, pelo contrário, estão sobretudo em contacto com alguma raiva, sobretudo quando as coisas correram muito mal durante a doença, ou quando a morte foi completamente inesperada, ou podia ter sido evitada, e portanto é natural que nesses momentos, nessas situações, a pessoa se sinta muito revoltada com aquilo que aconteceu. Isso é o mais expectável, é o mais natural, é uma emoção perfeitamente ajustada nestas circunstâncias. Outros poderão eventualmente sentir alguma culpa de alguma coisa que não disse, ou de alguma coisa que não consegui fazer. Outros ainda poderão sentir coisas mais de foro somático, não é? Porque tenho aqui uma dor na garganta que parece que não passa, é um aperto constante, ou é um coração que está sempre a palpitar e que parece que vai sair do peito, ou mesmo dores musculares, porque para aguentar a dor eu tenho que me fazer forte, não é? Tenho que vestir uma armadura. E, quase portanto, como se o corpo estivesse a falar por nós. Exatamente, isso mesmo. E portanto há aqui muitas manifestações e todo o nosso corpo fala, e fala por palavras, fala por gestos, fala por sintomas, fala pelas lágrimas, sobretudo, não é? E pelos silêncios também. E pelos silêncios também. E o que é que pode determinar estas manifestações? Tem mais a ver com o contexto cultural onde a pessoa vive, na medida em que existem expectativas daquilo que é suposto alguém lutado manifestar, apresentar, ou é mais questões da própria pessoa, questões da própria personalidade, questões da circunstância da perda? O que é que aqui determina realmente como é que a pessoa manifesta o luto? Pois, esse também tem sido um aspecto muito estudado e estão reconhecidos vários fatores que nós designamos de mediadores do processo, porque alguns podem aumentar a intensidade, outros podem ser fatores protetores do luto e, portanto, reduzir a longo prazo o impacto negativo desta experiência. Nós costumamos dividir os fatores de risco entre fatores pessoais, que têm muito a ver com a história passada, com características de personalidade, com o próprio género, não é? Nós sabemos que o género feminino é mais propenso a algumas manifestações de luto do que outros, e isso também tem muito a ver com a sociedade, não é? Nós, de alguma forma, somos levados a agir e a manifestarmos algumas sensações e algumas emoções em função daquilo que nos é autorizado pelos outros, não é? E culturalmente é mais aceito que uma mulher manifeste algumas emoções do que outras, embora essa ideia também já esteja posta em causa, porque de facto nós sabemos que pode haver o contrário, pode haver homens com manifestações muito abertas de luto e mulheres muito mais inibidas e muito mais instrumentais, no sentido de vou fazer coisas, vou resolver, vou andar para a frente. E portanto isto não é necessariamente assim, mas culturalmente ainda existe essa ideia de que pode haver alguma propensão em função do sexo para algumas manifestações. Um homem não chora, não é? Um homem não chora, exatamente. E depois existem outros fatores que têm mais a ver com aquilo que referias, não é? Aspectos culturais, sociais, religiosos. Nós sabemos que, por exemplo, em algumas culturas o luto é visto, ou a perda é vista como uma transição. Na nossa cultura, dependendo da religião que a pessoa professa, também há muitas diferenças, não é? E sobretudo a família, não é? Como é que a família vive este luto? Há famílias que dizem, na nossa família não se chora, na nossa família nós tocamos as coisas para a frente e não ficamos a lamentar o leite derramado, e portanto há assim uma espécie de chavões ou de verdades absolutas que de alguma forma condicionam a forma como cada um individualmente naquela família vive o luto, embora lá está, depois é preciso mediar um bocadinho aquilo que são os fatores circunstanciais, daquilo que são os fatores sociais e familiares. Depois ainda existe, que se calhar é uma característica fundamental, a natureza do evento, não é? A forma como a pessoa viveu aquele episódio. Se foi um episódio inesperado, é provavelmente mais difícil lidar com essa realidade, mas mesmo, por exemplo, quando as mortes são esperadas, não é? Eu tive muito contacto com cuidadores que sabiam que a morte estava iminente, que havia uma evolução natural da doença que iria
em algum momento acontecer o pior, que era a morte, eventualmente nessas pessoas há sempre também uma esperança que alguma coisa reverta a situação, ou pelo menos que haja mais um dia, não é? Que não seja exatamente naquele dia. Então era muito comum as pessoas dizerem, ele recuperou tantas outras vezes, eu estava à espera que ele voltasse a recuperar. E portanto, mesmo nas mortes esperadas, expectáveis, pode haver aqui a sensação de eu não estava à espera, isto foi inesperado, embora eu soubesse, não é? Outros fatores que interferem aqui também têm a ver, por exemplo, o facto da morte ser violenta. Isso é um grande fator de risco, não é? Quando houve uma desfiguração do corpo, ou quando houve um homicídio, isso se calhar é a morte mais violenta, ou eventualmente nos suicídios, não é? Em que há também muita culpa, será que eu poderia ter feito alguma coisa para evitar? Portanto, a natureza do evento também determina, de uma forma muito linear, depois a reação. Embora haja aqui alguns aspectos pessoais que podem interferir, isto é, algumas pessoas podem sentir a morte por suicídio como uma morte muito avassaladora, e outras que, por exemplo, por fatores culturais ou fatores religiosos, não encaram esta morte como sendo tão violenta. Portanto, tem muito a ver também com a forma como cada pessoa interpreta, ressignifica a experiência. Portanto, isto aqui é um cruzamento de vários fatores que vão naquela pessoa em particular, gerar aqui uma configuração que é única para cada pessoa. E é única pela pessoa que perdeu, não é tanto Exato. única pela própria pessoa que está a viver um luto, porque uma pessoa que vive vários lutos pode perfeitamente vivê-los todos de formas diferentes, porque as pessoas que perderam ou que perdeu são também elas muito diferentes. Isso mesmo, Ricardo. E agora lembraste-me aqui outra característica fundamental que tem a ver mais com esta dimensão interpessoal da relação com o falecido. Portanto, é esse aspecto que a literatura tem até considerado mais determinante na evolução do luto. Quando as relações são de facto muito, muito próximas, a separação é bem mais violenta, bem mais difícil de tolerar. É claro que quando havia muita autonomia, quando as pessoas até se calhar nem tinham uma relação tão próxima quanto isso, porque o tio vivia nos Estados Unidos e raramente era visto, lamentamos eventualmente esta perda, mas não é uma perda que aquilo que eu costumo dizer é que nos faz tremer o chão debaixo dos pés, não é? Não é uma perda que abala as nossas estruturas, porque a pessoa não fazia parte do nosso dia-a-dia, não é? Pelo contrário, ser alguém com quem nós partilhávamos tudo, o nosso confidente, alguém que nos fazia sentir protegidos, amados, queridos, isso é avassalador, porque era esta a principal fonte de afeto, eventualmente, que eu teria, e sem essa fonte de afeto eu fico seca, né? Vazia por dentro. De muitas formas, não é? Que às vezes não é fácil de definir. Disseste há pouco uma coisa que eu acho curioso. Quando a morte é esperada, a morte, de alguma maneira, é um assunto que é muito pouco falado, conversado entre nós todos, na nossa cultura em particular. Quase como se a morte não fosse previsível para todos nós, e ela, na verdade, é. Achas que pensarmos sobre a morte nos ajuda a viver os dias melhores, no sentido em que conseguiremos retirar ganhos desta perda anunciada, porque a perda está anunciada desde sempre, desde que nascemos, não é? Sim. Nós temos que intelectualizar um bocadinho a morte para a tolerar, a verdade é essa. É claro que nós, ao falar sobre as coisas, quase como se estivéssemos a acender aqui uma luz num quarto escuro, não é? E torna-se um bocadinho mais tolerável olhar para ela. Ainda assim, quando ela está próxima, é quase como um sol que eu não consigo olhar realmente de frente, não é? E, portanto, eu tenho que me defender de alguma maneira em relação à morte. E porquê que a morte é tão avassaladora, não é? Embora ela seja o que mais certo temos na vida, obviamente. Isso e os impostos, não é? Isso e os impostos, com alguém certeza. que disse essa frase que eu não me lembro quem foi.
trazer algum humor que também nos ajuda a defender quando falamos destas isto questões. Isto é uma excelente forma de nós nos protegermos, não é? De uma forma consciente, não é? Eu sei que deliberadamente eu tenho que afastar a ideia de que posso morrer para poder sair de casa todos os dias, porque se eu pensar que ao sair de casa vou ser atropelada, então não sairia de casa nunca, não é? E portanto, eu tenho que me defender e dizer, não, vai correr tudo bem. É assim uma espécie de um viés positivo que nós aprendemos quando nos sentimos seguros nas nossas relações, não é? Quando nós sentimos que aconteça o que acontecer, alguém vai estar lá para nos ajudar. E isso é o que nos protege em relação à morte. E é isso que nos acontece também no fim de vida. Se eu sentir que estou a ser protegida, que tenho alguém ao meu lado, que me sinto acolhida, independentemente da minha vulnerabilidade, independentemente de estar tão diferente da pessoa que era, de não poder fazer as coisas que antes fazia, isso faz-me sentir como se a minha vida ainda fizesse sentido, como se fosse desejada, querida, e que de alguma forma se torna menos assustador porque não estou sozinha neste processo. E se nós todos soubéssemos isto, não é? Se nós todos soubéssemos dar este valor real à proximidade mesmo na morte, não é? Porque muitos de nós, lá está, por medo, por não saber o que dizer, por inibição, porque não vou levar as crianças pequenas porque elas não saberão comportar-se, ou não quero provocar-lhes um trauma com isto. Portanto, as pessoas afastam-se das pessoas que estão severamente doentes ou afastam-se deste tema em geral e, portanto, não se fala, não se partilham os medos. O medo é a coisa mais natural, não é? A coisa mais adaptativa, é aquilo que nos protege. O medo pode coexistir com a minha possibilidade de enfrentar as coisas. Eu tenho medo, mas entro num avião, não é? Isso é o mais corajoso que nós podemos sentir. Se eu não sentir medo de nada, provavelmente estarei a anular alguma parte de mim, não é? Uma parte que em algum momento se sentiu vulnerável ou insegura e que teve que apagar essa parte. Temos medos da despedida? Temos medos da despedida porque a despedida é separação. É o maior medo de todos, É no o fundo, maior não é? medo de todos, não é? Quando há bocadinho estava a dizer que a proximidade com o outro é o que nos faz sentir seguros, o medo da separação é o que nos mais faz sentir inseguros, não é? É o que acontece com uma criança quando é deixada na escola e não sabe se a mãe vem ou não buscá-la. E, portanto, nós, perante uma ameaça à quebra da relação, sentimos-nos todos ameaçados no mais interno que nós temos na nossa base, que é eu sentir que estou ligado ao outro, não é? Enquanto eu me sinto ligado ao outro, eu sinto que posso coexistir e que posso sentir-me segura. Se eu sentir que esse vínculo pode ser ameaçado e lá está, nós numa fase inicial da perda sentimos que realmente quando não vemos a outra pessoa, essa pessoa desapareceu e eu não a consigo encontrar. Então onde é que eu encontro? No cemitério ou no último sítio onde a vi, né? Mas procuro-a lá e não a encontro como eu gostaria. Então eu fico muito desorganizada e fico muito com um desalento enorme, nunca mais vou ver esta pessoa, né? E até que eu consiga perceber que o vínculo se mantém e que mais tarde eu posso reencontrar-me com esta pessoa agora de uma outra forma, vai passar algum tempo, mas esse tempo é muito angustiante, né? E portanto numa fase inicial e perante a iminência da morte começa essa ansiedade de separação que é muito forte, sobretudo quando a pessoa sente que a morte é ali uma ameaça muito real e muito iminente, e depois vai sendo crescente até ao momento da morte. O momento da morte, independentemente da morte ser pacífica, é sempre um momento muito, muito impactante, não é? Para a pessoa que fica, e depois até ela se reencontrar com a pessoa outra vez, já desta forma mais simbólica, vai passar algum tempo de muita dificuldade e, portanto, de muita dificuldade, muito desamparo, de muita desorientação.
E portanto eu fico aqui muito assustada perante essa ideia de nunca mais voltar a estar com esta pessoa, e por isso é que a morte é tão assustadora. E por isso é que também é tão importante, fizeste aquela analogia, tenho medo de andar de avião, mas ainda assim vou meter-me num avião. O medo da despedida é avassalador, mas também é possível despedir-nos das pessoas reconhecendo este medo e reconhecendo este pavor que às vezes este momento nos provoca. Sim. Oxalá fosse possível para todas as pessoas, não é? E é esse nosso trabalho. É claro que esse processo pode ser muito facilitado com a intervenção de pessoas profissionais que têm preparação para isso. Mas é muito difícil em algumas famílias, por causa daquelas formas aprendidas de estar na vida, não é? Se eu nunca disse amo-te a alguém, não é? Porque essas coisas não se dizem, como é que eu no final de vida vou dizer, não é? E portanto, se a relação era difícil, ou se era um bocadinho ambivalente, ou até conflituosa, dificilmente vai haver essa abertura, até porque quando a ansiedade cresce, o meu sistema defensivo também aumenta, e portanto eu estou numa posição muito defensiva, e dificilmente eu vou conseguir nessa fase final, tão defensiva que estou, poder relaxar, entrar em contacto com o amor, e com a gratidão, e com o relaxamento que me permite dizer, fica em paz, que eu também estou em paz. Isto remete-me também para a noção de que, antecipando a morte, começamos a antecipar um luto. E é um tema que eu sei que é a tua tese de doutoramento, em que trabalhaste as questões do luto antecipatório. Como é que é vivido este momento da antecipação da perda, reconhecendo que a separação vai ser inevitável? Como é que habitualmente as pessoas vivem estes momentos, sobretudo quando a morte é anunciada, ou melhor, quando há uma doença ameaçadora de vida? Aquilo que eu tentei fazer no luto antecipatório foi um bocadinho aquilo que já se sabe em relação ao luto pós-morte. Foi tentar diferenciar as trajetórias do luto antecipatório, precisamente porque aquilo que eu identifiquei ao longo de muito tempo, quando ouvia as pessoas, era que as pessoas faziam um percurso muito, muito diferente em função, lá está, de todos aqueles fatores que falávamos há bocadinho, não é? Então há pessoas que de facto vivem ali num sobressalto enorme e não dormem porque têm medo que durante a noite alguma coisa aconteça, e estão sempre hipervigilantes e estão sempre com os olhos abertos, como se não pudessem fechar, não se podem afastar do seu ente querido porque alguma coisa pode acontecer enquanto eu não estiver lá, né? Têm até medo de ir tomar um pequeno almoço ou de tomar banho, fazer coisas básicas da vida. Há outras que lidam com alguma distância do género, eu controlo isto, eu sei que isto vai acontecer, não há nada que eu possa fazer para evitar, estamos a controlar tudo. Portanto, são pessoas que são mais funcionais, mais adaptadas também à realidade, porque de facto é necessário ser às vezes racional, não é? E ter esta ideia de que de facto isto iria acontecer, fizesse eu o que fizesse, e portanto isto é perfeitamente ajustado também, e não é criticável esta forma de lidar. São as pessoas que provavelmente têm mais dificuldade também em pôr palavras naquilo que estão a sentir, são pessoas que são mais relutantes a expressar aquilo que os sentimentos de amor e de proximidade em relação ao outro, não é? Então estes são se calhar os extremos, não é? Entre aquele que está sempre alarmado e está sempre a imaginar que isto vai acontecer a qualquer momento, e aquele que diz, não, eu controlo, está tudo bem, eu consigo gerir isto porque eu sei que isto era previsível. Depois há aqui um meio, que é aquilo que nós consideramos mais adaptativo, que são pessoas que lidam com a morte, lá está, reconhecem aquilo que estão a sentir, reconhecem que é muito difícil a vivência antecipada desta perda, que manifestam esta vontade de estar perto e que toleram as manifestações de sofrimento do outro, e ainda assim têm este desejo de proximidade, não é? Ficam ali lado a lado. Alguém consegue tolerar o próprio sofrimento, regular-se para poder ajudar o outro no seu percurso.
Portanto, isto diverge muito e cada pessoa encontra a sua forma, que é sempre a única, a forma que ela naquele momento tem de reagir, não é? Porque nós vamos buscar aquilo que conseguimos naquele momento. E essa é que é a resposta certa, não é? Ou a fórmula certa de reagirmos em função a esta adversidade ou a esta questão, não é? Sim. É claro que há algumas que têm mais custos, não é? Quando eu estou sempre hipervigilante e não me permito de forma nenhuma afastar-me, isto é uma sobrecarga emocional, acaba por também afetar eventualmente a qualidade da relação, porque estou sempre a perguntar ao outro: estás bem? Tens dor? O que é que está a acontecer? E isso acaba por desgastar um pouco a relação, eventualmente, não necessariamente, mas isso pode acontecer. E para o próprio é uma sobrecarga enorme, não é? Eu não consigo estar 24 horas do dia alerta. E, portanto, estes são os custos, e por isso é que tem que haver aqui alguma intervenção para ajudar a pessoa a regular-se. Mas lá está, muitas vezes, quando a ansiedade é tão acentuada, dificilmente isso consegue nesta fase anterior à morte. É a minha perspectiva. E nós temos que respeitar o ritmo das pessoas, e muitas vezes só conseguimos essa capacidade de regulação das emoções já no luto, numa fase em que a pessoa já não se sente tão ameaçada. Portanto, isto é um trabalho contínuo. Contínuo e com apoio, seja Exatamente. ele especializado ou não. Sim. E antes de nos aproximarmos do final desta conversa, diferenciar aqui um bocadinho o que poderá ser um apoio de pares, um apoio social, e que já é difícil, porque, retomando um bocadinho aquilo que nós conversámos, que é difícil falarmos sobre a morte, e eu acho que socialmente também é difícil saber o que dizer ao outro que está enlutado. Temos esta dificuldade, não saber muito bem, lamento, os meus pêsames, o que dizer exatamente. Neste sentido, em que medida é que os grupos de apoio que existem, inúmeras associações que juntam pessoas com perdas ou com circunstâncias de perdas em comum, em que medida é que estes grupos de apoio podem ser um suporte para estas pessoas e diferenciar um bocadinho este tipo de apoio de um apoio mais especializado? Os grupos de apoio, de facto, oferecem um suporte que nenhum profissional pode garantir, porque oferece a reciprocidade na relação, não é? De alguém que também passou por uma experiência que nunca será igual à minha, mas que é equivalente, porque sabe que é perder um filho, não é? É o filho dela, foi nas circunstâncias dela, mas ainda assim ela, de alguma forma, aproxima-se um bocadinho à minha experiência, porque também passou por ela. E então há aqui este grande fator de proteção no grupo, que é esta reciprocidade. Eu estou a ouvir-te de um lugar que eu também já conheço, e se eu te dou a minha experiência, se eu te dou os meus recursos, é deste lugar de quem já passou por isto, não é? Não estou a dar um lugar teórico, não estou a dar isto num lugar distante. E, portanto, é esse o grande benefício. Mas também pode acontecer que as pessoas, sobretudo numa fase inicial, enquanto estão ainda muito em contacto com a sua dor e não conseguem tolerar, porque a sua dor é incomensurável, não é? É tão grande que acaba por ser avassaladora. E então ouvir mais, suportar a dor do outro acaba por ser insuportável, não é? Então, numa fase inicial, se calhar é contraproducente para alguém que sofreu um luto estar a ouvir e a ter que regular-se a si próprio e conter a dor do outro em simultâneo. E nesses momentos podem surgir expressões de desespero, expressões de não vale a pena nada disto, não é? Porque é quase como se a minha desorganização se juntasse à desorganização neste sentido, não é? É tanto que eu fico soberbada com tudo isto. Então acaba por ser contraproducente, porque nenhuma das partes está completamente segura e regulada para poder ajudar o outro.
Esse é o aspecto benéfico do apoio profissional, de alguém que conhece estes processos e aprendeu, desenvolveu competências profissionais, técnicas e, sobretudo, relacionais para lidar com a perda do outro sem se desregular, isto é, oferecendo aqui um contacto sintónico com as necessidades do outro, estando sempre atento às necessidades do outro, para lhes dar uma resposta sintónica e congruente com aquilo que ele precisa naquele momento. Qual é que será os sinais, ou quais é que serão os sinais para alguém procurar ajuda especializada? Quando é que uma pessoa deverá pedir ajuda especializada para viver o seu luto? Em cuidados paliativos nós trabalhamos muito de uma forma preventiva, não é? E estamos sempre muito atentos. Quando ouvimos alguém com aqueles sinais que nós há bocadinho falávamos, não é? De grande desorganização, ou também aqueles que são puramente funcionais e que vão lá tratar das coisas e vão para casa, e que não conseguem expressar os seus sentimentos. Estes dois extremos, se calhar, são aquelas pessoas que poderão beneficiar de algum tipo de apoio. Uma parte, não é? Aqueles mais desregulados emocionalmente, para os ajudar a entrar em contacto com a sua dor e pôr palavras sem ser tão avassalador. Aqueles que fogem, que não querem estar em contacto, para lhes permitir aqui uma experiência de contacto com a vulnerabilidade que seja facilitadora deste processo de adaptação. E, portanto, quando as pessoas estão, lá está, nesta fase anterior à morte, são muitas vezes... há profissionais que estão atentos e que estão vigilantes a elas, e é mais fácil detectar as pessoas que eventualmente poderão precisar. Na fase do luto pós-morte, algumas destas manifestações, lá está, são tão comuns e persistem durante muito tempo que pode ser mais difícil identificar. Portanto, nós já temos meios para o fazer. Se a pessoa está num sofrimento que afeta a sua capacidade de funcionar, de se relacionar com os outros, se sente que há uma desesperança generalizada, que nada vale a pena, que perdeu o sentido de vida, se está confusa, desorientada em relação àquilo que aconteceu, se sente muitas vezes invadida por pensamentos que são disruptivos, isto é, que me invadem quando eu não quero e que me provocam muita reatividade, até em termos físicos, não é? Quando eu me lembro desta pessoa, fico num estado de pânico, vem-me à memória tantas coisas que eu não consigo aguentar. Este tipo de expressões, normalmente, quando passaram... e agora nós falamos em mais de um ano, mas eu não gostaria que as pessoas estivessem neste sofrimento durante um ano. Eu acho que o luto, mesmo numa fase inicial, se é muito difícil de suportar para a pessoa não tem recursos suficientes para lidar, e quando falamos de recursos é os outros estarem por perto e poder recorrer a eles quando preciso, ou eu própria ter estratégias para me acalmar quando estou muito desregulada. Por exemplo, se vem um choro enorme e eu fico a chorar toda a noite e isso me impede de dormir, isso é sinal que eu não consigo gerir esta dor, e acaba por afetar toda a minha qualidade de vida, e pode até ter implicações ao nível da saúde física, não é? E da saúde mental. Nós sabemos que a depressão e a ansiedade e outras patologias muitas vezes advêm de lutos que ficam muito por integrar, né? Que ficam ali muito ativos durante muito tempo e geram sofrimento continuado e que acaba por ser avassalador e destruir aqui a estrutura da pessoa, não é? Porque fica sem capacidade de resposta, ou fica imobilizada, ou fica sempre em estado de alerta. Última pergunta, Alexandra. Antes de terminarmos, alguém que dedica tanto tempo como tu a ajudar outros que estão em perda, o que é que aprende com este trabalho com pessoas assim? O que é que estas pessoas nos ensinam para a vida? Estar em contacto com os outros e connosco, não é? Tentar fazer uma leitura do sofrimento sem ser consumida por ele, porque esse é o perigo. Não é? Se nós sentirmos como terapeutas, como profissionais,
que o sofrimento dos outros nos retira os nossos próprios momentos de paz e de tranquilidade, então isso é o sinal que nós próprios também estamos em sofrimento e temos que nos cuidar. Mas este contacto, desde que seja tolerado, desde que seja vivido com um sentimento de amor, de compreensão, até de valorização, não é? Eu, quando estou com alguém que se permite confiar em mim e me transmite coisas tão dolorosas como momentos únicos que viveu na fase da morte, ou pensamentos que nunca revelou a ninguém, ou situações que ela própria acha que são sinónimos de loucura. Isto significa que há aqui uma confiança enorme, não é? E, portanto, a mim só me pode gerar muita gratidão o facto de ela poder confiar em mim estes estados que muitas vezes nós, quando os vivemos sozinhos, são avassaladores, mas se eu puder partilhar, tornam-se um pouco mais suportáveis, dividida esta dor. Obrigado, Alexandra, pela tua partilha e pelo trabalho que fazes. Obrigada, Ricardo.